Nos 4 evangelhos existem vários registros que mostram que Jesus ensinava para os discípulos sobre a ajuda às pessoas, ajuda aos famintos, ajuda aos necessitados. A parábola do bom samaritano é uma delas, né? Deve ser por conta desses ensinos que Jesus falava que os discípulos, os próprios discípulos de Jesus, repreenderam aquela mulher em Betânia, aquela mulher que jogou um vaso de alabastro, que é um perfume muito caro, sobre os pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus com os cabelos, né, os próprios cabelos dela. O mais interessante é que Jesus aí então repreende os discípulos, porque ele coloca o seguinte, que naquele contexto, naquele momento, tinha tudo a ver que aquela mulher fizesse aquilo. E ele explica o porquê. Ele mostra que ele estará aqui na Terra com as pessoas em carne e osso por pouco tempo. E aquele momento de adoração, de reverência, de gratidão daquela mulher se justifica por conta disso. Esse é um dos aspectos que eu acho mais interessante da fé cristã. A fé cristã não é uma fé que você segue seguindo um protocolo, seguindo normas e regras que devem ser usadas em todos os momentos. Não funciona assim. O esforço do cristão é tentar entender o mundo e a circunstância a partir das lentes de Cristo. Como Cristo entenderia esse momento? Como Cristo agiria nesse contexto? O fato é que as cartilhas prontas e simplistas não funcionam para a vida cristã genuína. Porque na vida cristã genuína você precisa entender os contextos, entender as circunstâncias, se entender, para então viver a vida cristã no chão da vida. Quando aquela mulher se jogou aos pés de Jesus e jogou aquele vaso de alabastro, aquele perfume caro sobre os pés de Jesus, e os discípulos ficaram preocupados com aquilo, preocupados com o que o mestre falaria daquilo, porque eles sabiam dessa preocupação do mestre com a ajuda aos necessitados. Eles não entenderam que a mulher, aquela mulher, tinha entendido a importância da presença de Cristo naquele momento. E a presença de Cristo naquele momento era mais importante do que qualquer tipo de ação social naquele momento. E isso ensina pra gente o quê? Que a gente não deve fazer ação social? Claro que não. A gente deve fazer. A gente é ensinado por Cristo a ajudar os necessitados. Sempre. E os necessitados podem ser nossos familiares, podem ser nosso vizinho, pode ser um estranho. E o mais interessante é que essa ação na vida, ação social, qualquer tipo de ação que a gente fizer de ajuda aos outros, ela procede dessa reverência. Ela procede desse louvor a Deus. Ela procede desse se jogar aos pés de Jesus. A pessoa, o cristão que se joga aos pés de Jesus e o reverencia como essa mulher fez, é uma pessoa que vai agir no mundo, vai praticar boas obras da maneira correta. Porque antes de ir e praticar e ter uma performance, ter um desempenho, ela tem essa reverência e essa adoração a Cristo. Que a gente possa jogar todos os nossos perfumes caros, todos os nossos vasos preciosos de alabastro sobre os pés de Jesus. Tudo que tem de mais importante na nossa vida, isso não é dinheiro, isso é valor, isso é o que importa pra gente, que a gente jogue nos pés de Jesus e o reverencie antes de qualquer tipo de ação que a gente vai fazer em nossa vida. Transformai-vos.